Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live do dia de hoje. Já ficamos com a tradicional live de todas as quartas-feiras. E temos aqui o patrocínio da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente Cláudio José Algaia, a quem enviamos uma saudação e um agradecimento especial pelo apoio de sempre. O Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, na pessoa de seu presidente, o Henry Chazan, a nossa apoiadora de sempre, a Alessandra Deues, uma saudação especial também. A Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, ao site do Setor Saúde, hoje um dos sites de saúde mais lidos no Brasil, para nosso orgulho, e também pelo IACS Acreditação. Eu vou imediatamente passar a palavra e apresentar o nosso convidado de hoje, que já está conosco. Me ouves bem, Jorge? Ouço sim, Paulo, tudo tranquilo. Perfeito. Então, estamos aqui com Jorge Luiz Bajerski, por demais conhecido no meio acadêmico, mas, enfim, como eu tenho aqui, Jorge, convidados de várias naturezas, amigos, pessoais, enfim, a quem eu já saúdo por estarem conosco. Eu costumo não citar ninguém para não cometer nenhuma injustiça, porque às vezes a gente não vê aqui quando passa rapidamente as entradas. Mais uma boa noite a todos. Então, o Jorge Bajerski é graduado em Farmácia e Bioquímica pela URGS, é especialista em administração hospitalar pelo IACS, onde é professor convidado, é mestre em administração pela PUC do Rio de Janeiro e também é presidente do Conselho Fiscal da BB Previdência. Jorge é o diretor administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, reconduzido agora, esta semana, a um novo mandato, a quem eu também já gostaria de parabenizar pelo belo trabalho que fazem. Mas, inicialmente, Jorge, eu, como professor da URGS, conheço por demais o nosso Hospital de Clínicas. Mas eu gostaria que tu pudesse fazer uma apresentação. O que é o Hospital de Clínicas? Qual é a sua constituição jurídica, enfim? O que tu nos diz sobre o hospital inicialmente, Jorge? Muito boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço o convite aí por ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência lá no Hospital de Clínicas, que é uma instituição que orgulha todos os gaúchos e falar um pouco do hospital sempre nos deixa muito honrados e orgulhosos. Então, eu queria, conforme tu perguntaste, dizer que o Hospital de Clínicas é uma empresa pública, né, para aqueles que não conhecem, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. Foi criado através de uma lei de 1970 e começou a funcionar efetivamente em 1971. Então, de lá para cá, ele vem, né, só crescendo como um hospital universitário de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o funcionamento de todos os cursos da área da saúde, né, como uma área de estágio, um campo de prática, que começou originalmente para a Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, depois foi ampliando para os demais cursos da área da saúde da universidade. É um hospital de grande porte, ele tem 845 leitos hoje, atendendo em todas as especialidades, e fundamentalmente para o SUS, né? Temos um pequeno contingente de leitos que atendem convênios e privados, né, que nos ajudam aí a fazer esse balanço da equação financeira do hospital. Em última análise, esse é o hospital, assim. Perfeito. Jorge, eu gostaria, embora tu já adiantou algumas coisinhas aí, mas eu, como epidemiologista, não posso deixar de falar em números. Tu pode nos dar um panorama para as pessoas que estão nos acompanhando e não conhecem de perto, os números do hospital? Qual é a magnitude dessa instituição que, de fato, disseste muito bem, nos orgulha?
Bom, Paulo, assim, ó, eu sempre brinco que os números do Hospital de Clínicas, eles são maiores que uma grande quantidade de cidades do estado, assim, em termos de orçamento, em termos de pessoas que circulam lá por dentro. Então, são números grandiosos mesmo. Assim, para a gente ter uma ideia, hoje nós já somos mais de 6.000 funcionários atuantes, agora um pouco mais, por conta dessa autorização que tivemos aí, excepcional para contratações para enfrentamento da pandemia e abertura desses leitos adicionais que a gente fez. A gente, o ano passado, fechou o ano com mais de 33 mil internações, 567 mil consultas, 3 milhões e 200 mil exames, quase 50 mil procedimentos cirúrgicos, 3.100 partos e 407 transplantes. Em todos os tipos de transplante a gente faz no Hospital de Clínicas, né? Todos os órgãos, todos os que estão preconizados na tabela do SUS, todos eles a gente realiza no Hospital de Clínicas. Então, além dos 6.000 funcionários, nós temos em torno de 540 docentes da universidade que atuam no hospital. São mais de 500 médicos residentes e mais de 100 residentes multiprofissionais que têm atividade dentro do hospital. Então, realmente, são números grandiosos. Como eu falei, circulam em torno de 15 mil pessoas por dia em tempos normais. É óbvio que agora a gente vive um momento excepcional. Dentro do hospital, entre pacientes, familiares, estudantes, profissionais, visitantes, realmente é uma circulação enorme de pessoas lá. Então, assim, a grosso modo, são esses os grandes números. E um número importantíssimo é o nosso orçamento. O orçamento do hospital hoje está na faixa de 1,5 bilhão de reais por ano, né? Que inclui todas as fontes e todas as despesas que nós de fato, são números impressionantes, não é, Bajerski? E eu imagino que ser o diretor administrativo num hospital dessa magnitude não seja uma empreitada para qualquer um, não. E, felizmente, estamos entregues em boas mãos. Jorge, nós tivemos uma live com o Dr. Milton Berger, que é o teu colega do hospital, o diretor médico do hospital, e amigo pessoal, a quem saúdo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que estão conosco. Eu vejo colegas, amigos, enfim, e algumas saudações à tua pessoa, Jorge, que eu te transmito aqui desde já. Mas vamos entrar especificamente na questão do momento que vivemos, com essa pandemia que nos atropelou aí, veio a partir da China, Europa, enfim, Estados Unidos, mas chegou aqui. Com esses números todos, como que o hospital se preparou para enfrentar esta pandemia, Jorge? Tivemos tempo para nos preparar? Como é que tu vê essa situação do hospital frente à pandemia? Bom, Paulo, assim, ó, quando teve uma certa coincidência histórica, assim, que acabou nos ajudando um pouco no planejamento disso tudo, que foi o fato de nós termos, ao final do ano de 2019, os prédios da ampliação do hospital, que foram projetados para outro fim, é óbvio, eles ficaram prontos, né? Então, nós chegamos no início do ano de 2020 com uma ampliação de 70% da nossa área física e 2 prédios que estavam aguardando a que a gente conseguisse adquirir equipamentos e dar início à ocupação plena desses prédios dentro do projeto de ampliação que foi feito há mais tempo. Quando começou a eclodir a pandemia na China e começou a se alastrar pelo resto do mundo, obviamente o hospital ficou alerta para isso, começou a se preocupar, constituiu um grupo de profissionais das mais variadas áreas para acompanhar as notícias, acompanhar o que estava acontecendo e deixar o hospital, de alguma forma, preparado para encarar esse desafio. Paralelamente a isso, a nossa direção, através da nossa diretora-presidente, professora Nadine, ainda no mês de fevereiro, foi a Brasília conversar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação e colocar o hospital à disposição
para ser incluído num projeto de enfrentamento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, né? Justamente dizendo, olha, estamos com os prédios prontos, os prédios prevêem uma ampliação dos nossos leitos de UTI, que era justamente a principal arma para enfrentar a pandemia. Então, a gente precisa, junto, planejar uma forma de colocar isso à disposição. E foi o que aconteceu na época, ainda na gestão do ministro Henrique Mandetta. O secretário Gabardo esteve lá no hospital e verificando todas as condições que nós tínhamos para oferecer, e conseguimos, então, elaborar um projeto junto com o governo para descentralizar recursos que nos permitissem comprar equipamentos, comprar insumos muito necessários para que a gente possa atender esses doentes tão graves. E também negociamos com o Ministério da Educação, que é o ministério ao qual nós somos diretamente vinculados, uma autorização para ampliação do quadro, né, de profissionais, tendo em vista que para que a gente colocasse um número grande de leitos de UTI, precisa de uma quantidade muito grande também de funcionários para cada lote de leitos. A gente conseguiu isso, tivemos uma autorização de ampliação de 775 novos profissionais de forma temporária, né? São contratações temporárias que se encerram em 2 anos a partir da edição do decreto. Então, isso tudo foi feito e, a partir daí, começamos a tomar as ações mais operacionais para que as coisas começassem a acontecer, como, por exemplo, montar um grupo de pessoas para focar na compra e aquisição de tecnologias, que, ao mesmo tempo que o governo emitiu todas essas normas, ele emitiu normas permitindo que a área pública fizesse aquisições sem licitação, porque seria impossível fazer compras ágeis respeitando todas as etapas de um processo de licitação. Então, as empresas, os governos estaduais, municipais e as empresas públicas tiveram essa prerrogativa. E a gente organizou um mutirão, né, sendo que, a partir do momento que a decisão foi tomada, naquele fim de semana mesmo, uma equipe estava reunida no hospital, fazendo o planejamento das aquisições de ventiladores, monitores e todos camas hospitalares, todos os insumos necessários, né? Sabendo já naquele momento, nos defrontando com uma enorme dificuldade no mercado, né, de 2 naturezas. Uma, escassez de produtos, porque era o país inteiro buscando, em última análise, o mundo inteiro buscando produto, e o aumento de preço, né, que é aquela velha lei da oferta e da procura, né? Quando tem muita procura, a oferta fica rara e o preço sobe. Isso aconteceu, a gente tem até algumas preocupações em relação a isso, do ponto de vista de futuras auditorias, mas a gente está tomando todas as medidas jurídicas e de auditoria para que a gente possa ter segurança quanto a isso. Então, foram fundamentalmente esses os primeiros passos, assim, Paulo, que a gente adotou na largada. E, claro, abrindo processos seletivos para a contratação de pessoas. Também a área de recursos humanos do hospital teve que rapidamente se organizar para lançar mão dos cadastros que nós já tínhamos para chamar pessoas. E quando esses cadastros já não eram mais suficientes, a gente lançou mão de processos simplificados. Também não era um processo de seletivo público como a gente costuma fazer, era um processo simplificado, sem provas, só olhando currículo, experiência, etc., para poder selecionar as pessoas. E de lá para cá, a gente já está com esse carro na estrada há algum tempo aí. Jorge, uma coisa bastante preocupante. Hoje eu estava conversando com um repórter do jornal O Globo do Rio de Janeiro, dando uma entrevista sobre a questão epidemiológica, e veio à tona um problema que é recorrente e eu diria mundial, como tu citaste antes, mas brasileiro sem dúvida. A questão do problema dos insumos, dos medicamentos, dos materiais, enfim. E tu já tergiversou, assim, passou sobre isso. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais para nós como é que está sendo essa dificuldade
de negociação, estoura orçamento, porque o preço, como tu disseste, inflaciona, mas, fundamentalmente, nós estamos conseguindo suprir o hospital de tudo que ele realmente precisa? Excelente pergunta, Paulo. Realmente esse é um desafio que a gente tem diário lá no hospital, né? Nós temos uma reunião de manhã, todos os dias, às 8 da manhã, inclusive finais de semana, que a gente chama do nosso comitê de enfrentamento da pandemia, né? Que inclui várias áreas do hospital. E uma das áreas que todos os dias reporta para todos é a situação que a gente estava. Num primeiro momento, a gente enfrentou algumas dificuldades na compra de EPIs. No início da pandemia foi o grande boom, né? Dificuldade para comprar máscara cirúrgica, máscara N95, avental descartável e outros, luvas e outros EPIs. E isso, aos poucos, foi se organizando. A gente tem que fazer uma menção aqui importante a uma série de doações também que a gente conseguiu nesse meio tempo, não só para o Hospital de Clínicas, mas de resto, quase todos os hospitais de Porto Alegre, né? Tivemos apoio de entidades importantes, como o Instituto Cultural Floresta, que fez várias doações de EPIs, o outro grupo, Todos pela Saúde, um grupo formado em São Paulo, liderado pelo Banco Itaú, também fez algumas doações. A própria JBS também fez uma doação importante recentemente. Então, isso tudo nos ajudou um pouco na área dos EPIs, né? Na sequência, a gente começou a enfrentar os problemas quando começamos a aumentar o quantitativo de pacientes internados em CTI, né? E só fazendo um parênteses, hoje nós temos 88 leitos novos de CTI no Hospital de Clínicas, criados especialmente para o enfrentamento da pandemia. A gente foi conseguindo implementar a abertura desses leitos aos poucos, né, em função de todo esse cenário que eu falei antes, né? Mas agora nós já conseguimos chegar na marca de 88 leitos que estão à disposição e com um percentual de ocupação hoje que já ultrapassa os 90%. Né? Então, realmente é uma procura bastante alta. E isso fez com que se acelerasse a demanda por medicamentos, né? Medicamentos usados em paciente com síndrome respiratória aguda grave, que precisa anestésicos, analgésicos e relaxante neuromuscular para esse paciente que está entubado. E isso, realmente, o nosso estoque começou a ficar perigoso e a gente começou a lançar mão de todas as alternativas que tínhamos para ir atrás desses produtos. Na verdade, é um problema nacional, né? Se vocês ligarem a televisão daqui a pouco, em todos os jornais, esse assunto é todos os dias, de dificuldades dos hospitais para aquisição desse tipo de material. E o CONAS, CONASENS, todos esses órgãos estão preocupados, o CREMERS, todos os órgãos que têm alguma relação com a saúde estão preocupados com isso e buscando, de alguma forma, ajudar nesse cenário. Essa semana mesmo eu vi notícia que a Prefeitura de Canoas estaria fechando alguns leitos de UTI por falta de medicamentos, né? E li também a notícia que o Hospital Veterinário da URGS está fazendo um empréstimo de alguns medicamentos que são possíveis também de ser usados em seres humanos para a Prefeitura de Canoas. Então, realmente é um cenário preocupante. Existe um acompanhamento diário da Secretaria Estadual da Saúde. Todos os hospitais preenchem uma planilha diariamente para que a Secretaria acompanhe e talvez até possa fazer algum balanço aí de empréstimo de um hospital para outro quando a situação realmente ficar muito crítica a ponto de se ter que fechar leitos. Nós não temos uma situação confortável ainda. Conseguimos receber um lote de um dos medicamentos nessa semana que nos deu uma acalmada para aquela linha, mas as outras linhas ainda continuam bastante preocupantes. Perfeito. Jorge, de novo, gostaria de te transmitir alguns elogios de várias pessoas que estão aí conosco. Agradecer a todos que estão participando. Eu não vou citar para não cometer nenhuma injustiça, como eu disse, mas
Agradeço muito a presença de todos e algumas colaborações muito interessantes. Jorge, como é que realmente esse é um desafio para o gestor, né? Se em tempos normais já é, agora exacerbou. Mas para a gente dar sequência a alguns aspectos que eu acho interessante comentar, eu gostaria que tu nos contasse. Nós estamos vivendo uma pandemia de dimensões aterradoras. Não temos ministro da Saúde. Agora nós não temos ministro da Educação, o hospital é vinculado ao MEC. Então, como é que tu vê nesse momento as negociações com o governo federal? Como é que o hospital está lidando com aporte de recursos? Enfim, qual é a interlocução, uma vez que a gente nem ministro hoje tem? Bom, dentro dos ministérios, né, felizmente, existe uma estrutura de técnicos, né, em todos os ministérios, que são os técnicos que realmente fazem a roda dos ministérios girar. Né? Então, nós não temos enfrentado esse tipo de dificuldade, Paulo. Na verdade, todas as relações ordinárias que nós temos com os ministérios, elas têm ocorrido normalmente, né? As equipes técnicas continuam lá atuando de uma forma bastante eficiente. Para as pessoas que não conhecem o sistema federal, realmente tem uma estrutura bastante robusta de funcionamento, de acompanhamento, de gestão desses ministérios, que é bem bacana mesmo. Assim, eu que tive essa oportunidade ao longo desses anos todos no hospital, tive várias oportunidades de acompanhar o trabalho dentro dos ministérios e posso testemunhar isso. Independentemente de quem esteja no comando do ministério, seja lá que partido for, os ministérios têm uma estrutura de funcionamento bastante eficiente. Assim. Então, nós não temos tido problema dessa natureza nesse momento, Paulo. Eu posso te afirmar isso. Todos os repasses, agora mesmo, o recurso que foi repassado para a gente lá em março, ele foi repassado através de uma medida provisória, e essa medida provisória, como é a nossa lei parlamentar, ela tem duração de 60 dias, sendo revalidada por mais 60. E aí, se não for votada nesse prazo de 120 dias, ela cai por terra, ela deixa de valer, né? Então, é uma preocupação que a gente tinha, porque se a gente não usar o recurso dentro desse período, a gente tem que devolver o recurso, né? Então, a gente está fazendo todo o esforço para conseguir fazer todos os empenhos que a gente pode fazer. É óbvio para aquilo que a gente precisa, né? Temos que ter a noção de que é um recurso muito importante e a gente tem que fazer a gestão dele adequadamente. Então, isso a gente está conseguindo fazer de uma forma bastante segura. Toda a verba que a gente recebeu para compra de equipamentos, a gente já conseguiu empenhar, e alguma coisa de insumos ainda está na linha de chegada para a gente conseguir também. Então, não temos tido problema com isso, Paulo. Muito bom, que bom saber. Uma palavra recorrente aqui entre os nossos, as pessoas que nos acompanham, e o Jorge, é o orgulho que temos do hospital, que várias pessoas, inclusive da tua liderança no hospital, vários elogios à tua administração. Mas vamos adiante para a gente dar sequência a alguns tópicos que eu acho interessante. Eu gostaria que tu voltasse a um panorama desse aumento do quadro funcional, como é que foi essa implementação, como é que houve treinamentos, enfim, como é que o hospital se preocupou com isso? Esse é um aspecto bem importante, assim, né? Um dos problemas que é público, né, que inclusive já foi fruto de algumas entrevistas da nossa diretoria, tanto da presidente Nadine quanto do professor Milton Berger, é uma escassez de alguns profissionais que tem no mercado. Então, por exemplo, médico intensivista hoje, nós já fizemos 2 processos seletivos e os candidatos têm ocorrido num número bem inferior àquilo que nós tínhamos planejado. Então, o hospital teve que fazer um novo planejamento, né, reestruturar seus processos de trabalho e reorganizar algumas escalas, trazendo médicos de outras áreas para dar
forte em algumas atividades e conseguir deixar os intensivistas mais, vamos dizer assim, aqueles que têm uma experiência maior, ficarem na linha de frente de atendimento desses pacientes. Atrelado a isso, tem uma questão que a gente tem que falar também, são os profissionais que acabam sendo contaminados, né? Então, esse é um problema importante. Hoje, a gente tem um número de mais de 200 profissionais que estão afastados por conta da contaminação com Covid, né? E já 85 já voltaram ao trabalho, né? Ou seja, passaram pelo período de quarentena e já voltaram para o trabalho. E o restante está afastado ainda, cumprindo o seu período de quarentena, até que ele possa estar liberado pela nossa área ocupacional para voltar às atividades. Então, tudo isso faz com que as equipes e as escalas de trabalho na área médica e de enfermagem têm que estar sendo acompanhadas diuturnamente, né, para que a gente não tenha dificuldades. E num cenário onde a gente está tendo que ampliar, nas últimas semanas nós ampliamos assim 20 e tantos, 30 leitos rapidamente, porque a demanda era muito grande, né? Muitos pacientes no sistema de gestão do Estado demandando por UTI e a gente tendo que acolher de alguma forma, abrindo leitos, reorganizando equipes, reestruturando as escalas, pessoas trabalhando em turnos seguidos para poder dar conta disso. Realmente, às vezes parece uma coisa meio romântica, mas a turma é heróica mesmo. Assim, o pessoal que trabalha na linha de frente tem que tirar o chapéu. O pessoal não tem jogo ruim, né? Chega a ser emocionante assim, da gente estar convivendo com isso todos os dias. É muito interessante mesmo, Jorge. Essa menção aos profissionais. Nós tivemos uma live na semana passada com o José Carlos Caliche, que é psicanalista e presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E ele disse, as pessoas chamam os profissionais de heróis. E são. E são. Porque era a minha próxima pergunta, tu já adiantou oportunamente algumas coisas, a questão do adoecimento, né, do profissional, da equipe, enfim, do hospital. E também o Caliche nos ensinou que há um sofrimento emocional também muito grande em função de uma doença infecciosa, né, aquele afastamento obrigatório, os cuidados, enfim. Como é que o hospital, além de, claro, cuidar da saúde física, trata da saúde mental dos seus colaboradores, que estão, sem dúvida, numa fase de sofrimento emocional bastante importante? Bom, Paulo, essa é uma questão bem importante também, muito importante. Já desde que começou os primeiros casos de contaminação de trabalhadores e de residentes, comissão de controle de infecção hospitalar, da psicologia hospitalar, da nossa área de gerenciamento de risco. Então, esses profissionais, eles logo no início realmente tiveram um papel importantíssimo e ainda tem, mas foram eles que iam para a linha de frente para tentar acolher esses profissionais e seus colegas, as suas áreas de trabalho. A primeira coisa que acontece quando se tem notícia que alguém está contaminado, os colegas ficam todos assustados. Bah, mas será? Eu convivi com esse colega aqui, será que eu também não estou? Então, o hospital foi montando protocolos, né, para testagem, protocolos para atendimento, inclusive reforçando a equipe da medicina ocupacional para poder acolher um número muito crescente de profissionais ou que tinham algum sintoma ou que tiveram contato com alguma pessoa que se contaminou e precisavam ser atendidos, ser examinados, né? E então realmente foi bem interessante esse movimento. E até hoje a gente institucionalizou esse grupo, né?
coordenado pela nossa psicóloga, chefe da área de psicologia, que vai até as áreas para conversar com as equipes, tentar mostrar para as equipes que a gente está seguindo todos os protocolos recomendados pelo CDC, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, né, no uso de EPIs, na testagem e no acompanhamento das pessoas que acabam tendo que se afastar. Eu não cheguei a falar num número antes, mas a gente já fez testes em torno de 2.000 funcionários já foram testados ao longo de todo esse tempo, né? Então, qualquer funcionário com algum sintoma, e aí tem uma discussão grande, a gente tem algumas discussões com os sindicatos que representam as categorias que atuam no hospital. Existem algumas correntes defendendo que tem que se fazer uma testagem a varrer, testar todo mundo, e existem vários estudos demonstrando que isso não é eficaz, não é efetivo. Tu é da área de epidemiologia, tu conhece bem isso, Paulo. Então, o que tá no nosso protocolo é testar quem tem sintoma. Né? Tem sintoma, é testado imediatamente e se afasta imediatamente. Né? E aí ele é acompanhado por até 14 dias. Se o teste dá negativo, ele volta a trabalhar. Se o teste dá positivo, ele fica 14 dias de quarentena, é examinado, e se tá sem sintomas há mais de 72 horas, ele volta a trabalhar também normalmente. Muito bem. Tem algumas perguntas, Jorge, e eu já queria então adiantar que nós vamos ter sempre às quartas-feiras a live. E numa dessas próximas, nós vamos contar com uma médica do Hospital de Clínicas, a Patrícia Prola, que trabalha como coordenadora de pesquisa e pós-graduação. Mas se tu puderes dar uma passada geral, o hospital hoje está fazendo algumas pesquisas, é um hospital escola, um hospital que produz conhecimento, não só acolhe pacientes. O que está acontecendo hoje, em linhas gerais, Jorge, por favor, sem detalhes, claro, mas o que está acontecendo nessa área das pesquisas? Houve uma pergunta sobre se os profissionais estão sendo cobaias aí dessas experiências de vacinas, enfim, ou melhor dito, voluntários, cobaias é forte, mas enfim, participando. O que o hospital tem feito nessa linha de pesquisa de medicamento, tratamento, vacina, enfim? Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar desse assunto. Acho que vamos deixar o suspense para a semana que vem com a professora Patrícia Prola, que é a nossa coordenadora de pesquisa e certamente tem todas as informações aí de uma forma muito mais qualificada. Tem um projeto de pesquisa que o hospital está participando, que é o projeto de tratamento com o soro de pessoas que já se curaram da doença, né? Então, a pessoa faz a doação do plasma, na verdade, e esse plasma depois vai ser utilizado dentro de protocolos de pesquisa, dentro de projetos muito bem estabelecidos. Nós não estamos participando, pelo menos que eu saiba, de nenhum projeto que envolva vacina ainda, né? E tratamento tem um protocolo que o hospital está participando, mas aí eu não vou me arriscar a dizer qual deles, porque eu realmente não sei, Paulo. Não, a pergunta mais era no sentido das vacinas. Eu também, pelo que eu saiba, não é o caso. A PUC vai começar, o Hospital da PUC vai começar a participar com a vacina chinesa, em parceria com o governo de São Paulo, mas isso fica para outra data. Jorge, a gente combina de não estender demais, embora o papo seja extremamente agradável. Eu queria que tu nos dissesse, então, Jorge, para encaminhar ao final, quais são as principais lições que tu acha que um gestor de um hospital deste porte pode tirar com essa situação de pandemia que vivemos? A pergunta é uma pergunta bem abrangente, mas muito interessante. Não resta dúvida que tem várias lições, Paulo, várias, muitas mesmo, assim, desde as mais genéricas, como, por exemplo, envolvem não necessariamente somente a questão interna de um hospital, mas a questão da sociedade como um todo. Assim, o que a gente pode perceber de mobilização da sociedade organizada, de empresas, se mobilizando para apoiar, né, toda essa linha de frente no combate, realmente foi
foi muito legal, né? Essa demonstração. A gente até brinca que legal se a gente pudesse continuar mobilizado assim em tempos normais, né? Podendo estar buscando soluções para os principais problemas da nossa sociedade. Infelizmente, nem sempre a gente consegue essa mobilização toda. Mas essa é uma lição importante, assim, a capacidade de mobilização da sociedade é enorme. Eu acho que isso ficou muito bem demonstrado aqui. E do ponto de vista da gestão de um hospital, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, foi realmente a entrega das pessoas, a entrega, a dedicação na busca de ser um ator diferencial nesse processo. Assim. Então, em todas as áreas, né? Eu não estou falando só daqueles profissionais que estão lá na linha de frente, atendendo os doentes, mas os outros profissionais, desde o pessoal da limpeza, né? Que está sempre pronto para encarar o desafio de ter que fazer uma limpeza não prevista por conta de uma situação inesperada, até as áreas mais duras, como áreas financeiras, a área da área jurídica, buscando soluções para questões complexas que não são usuais, e assim por diante. Então, a capacidade de mobilização do grupo interno do hospital realmente foi está sendo, né, uma lição muito grande para todos nós, né? A gente sabe que o que vem pela frente talvez seja mais complicado ainda, Paulo, porque além da pandemia, que a gente não sabe quando é que vai terminar, né? Certamente o país vai enfrentar já está enfrentando uma crise econômica também sem precedentes. A estimativa é que o PIB deve cair mais de 10% no ano de 2020, e isso realmente vai impactar em todas as áreas. E na área pública, muito mais ainda, né, como é o nosso caso. Então, certamente, nós teremos desafios enormes para o restante desse ano e para o ano que vem, para conseguir ter sustentabilidade dentro da nossa instituição. E, como de resto, nos fóruns que eu participo com colegas de hospitais privados e filantrópicos, a situação é muito semelhante, né? A dificuldade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao longo do que vem pela frente vai ser muito grande, né? A gente sabe que os hospitais eles estão tendo uma diminuição de receita enorme. Por quê? Porque qualquer pessoa que tem um procedimento eletivo que pretendia fazer não está fazendo, vai deixar de fazer para esse negócio se acalmar, com toda razão. Então, os hospitais tiveram uma diminuição de movimento muito grande. Lá no Clínicas nós temos, como eu falei no início, em torno de 100 leitos que a gente atende pacientes privados, e a gente está diminuindo, está fechando esses leitos, até para poder também acolher um pouco mais de pacientes de Covid, mas porque também a demanda diminuiu, né? Então, a gente certamente vai ter uma dificuldade enorme pela frente, e eu acho que isso é uma lição a mais para a gente. Quer dizer, como lidar com um futuro de tamanha certeza, como se programar para isso, como organizar a instituição para enfrentar isso que vem pela frente, realmente vai ser um desafio enorme para nós todos. Perfeito. Jorge, eu quero te transmitir uma série de elogios que tens recebido aqui, que aparece na minha tela. Não consigo ler todas as perguntas, enfim, mas... São muitos amigos, Paulo, é por isso. É bom ter amigos, né? Também é muito bom ter amigos. Eu gostaria de encaminhar um encerramento. Se tu quiseres dizer algumas palavras finais, Jorge, depois eu vou encaminhar aqui uns agradecimentos e anunciar a nossa próxima live. Por favor, Jorge, o que tu gostaria de colocar que, pela deficiência aqui do entrevistador, tenha faltado? É isso, tu já tá quase um profissional aí da entrevista, tá ótimo. Muito obrigado, Paulo. Eu acho só que cabe para quem está na linha de frente de uma instituição como Clínicas, que está enfrentando toda essa dificuldade, né, de receber esses pacientes tão graves. E eu, como um gestor, eu também não consigo deixar de olhar para a questão econômica,
O problema é que no nosso país as coisas é tudo dicotomia, né? Tudo é sim ou não, é preto ou branco, é Grêmio ou Inter, né? E sem falar no cenário político que eu não quero entrar. Então, parece que ou é saúde ou é economia. Na verdade, são as duas coisas. A gente precisa achar um jeito de lidar com essas duas questões de uma forma equilibrada, né? O recado fundamental é esse: quem não precisa sair tem que ficar em casa, né? Não importa a sua idade, se tem comorbidade ou não tem, é o melhor para que a gente possa enfrentar pelo menos esses próximos 15, 20 dias, que eu acho que vão ser os dias mais, pelo menos é o que tem demonstrado a curva para a gente. Mas eu entendo também que existe uma pressão enorme de parte da área econômica, tem pessoas que precisam trabalhar, senão elas não têm como comer, etc. Como é que a gente consegue equilibrar isso, né? Quem não pode deixar de sair, tem que sair tomando todas as medidas de proteção, usar máscara, higienizar mãos, manter distanciamento social, aquela regra que a gente já está careca de ouvir, né? Então, meu recado final seria esse: agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa experiência, né, de como que a gente está enfrentando tudo isso. Foi muito legal, Paulo, muito legal ver as mensagenzinhas passando aqui na tela e poder dividir um pouquinho dessa experiência com todo mundo. E vamos torcer para que isso tudo passe e logo, logo a gente possa estar todo mundo aí fazendo churrasco, se abraçando e batendo papo, que é o negócio mais legal da vida. Tá bem? Bom, Jorge, muito obrigado. Eu acho que os elogios todos merecidos que tu recebeste aqui só mostra que um hospital, ele, na verdade, depende das pessoas, né? O prédio sozinho não faria nada. E o orgulho que todos os gaúchos temos do Hospital de Clínicas, ele está muito também na mão de pessoas como tu, competentes e sérias, e, enfim, uma administração realmente elogiável. Eu gostaria de te agradecer muito. Eu sei que o teu tempo agora nunca foi muito folgado, mas, enfim, nesses momentos está cada vez pior. Mas o Jorge prontamente se dispôs a estar com a gente. E eu te agradeço demais, foi espetacular. Nós teríamos, sem dúvida nenhuma, assunto para muito mais tempo, mas eu gosto de ficar dentro do nosso cronograma aqui de tempo. Muito obrigado, Jorge. Eu queria agradecer a todos que estão conosco. Eu vejo muitos colegas, muitos amigos. Eu gostaria também de convidá-los, então, para a próxima live, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. A próxima vai ser com o médico Cristiano Engler, que vai trabalhar com a questão de inovação e empreendedorismo dentro da área da saúde. A gente está procurando variar bastante. Eu hoje fiquei muito contente, recebi o ok do professor Camargo, JJ Camargo, escritor e grande mestre, que também vai estar com a gente. A Patrícia Prola, que hoje, Jorge, nos acompanhou aqui, também já foi citado. Eu gostaria de abrir uma exceção, porque eu vi a presença da minha querida professora Terezinha Valduga, diretora da nossa Escola de Saúde Pública. Gosto de enviar um abraço especial. Também agradecer a Maria Tereza, que faz aqui todo o cenário. E uma outra exceção, a dona Tereza, a Karina e a Silvina, da Sanduicheria Primavera, que são pessoas fantásticas. E hoje, inclusive, nos mandaram um lanche aqui para segurar as pontas. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. E fica o convite para estarem novamente conosco na próxima quarta. E um grande abraço, Jorge, um abraço a todos e muito obrigado pelo teu tempo. Eu vou encerrar. Gostaria de lembrar que essa live, para quem perdeu ou quiser revisar alguma coisa, ela fica no próprio Instagram, no IGTV, e eu também subo para o meu canal do YouTube, Professor Paulo Petri. Ali vocês terão todas as lives disponíveis para, eventualmente, alguma revisão. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima quarta. Um grande abraço a todos.